A Polícia Federal indiciou hoje, por corrupção passiva, o ex-ministro da Fazenda Antônio Palocci, preso pela Lava Jato, e envolveu também o ex-presidente Lula num esquema de distribuição de propina por parte da empreiteira Odebrecht. Antônio Palocci é apontado pelos investigadores como o principal intermediário das propinas pagas pela Odebrecht ao Partido dos Trabalhadores. Ele teria solicitado e coordenado pagamentos que totalizaram pelo menos 128 milhões de reais. Os repasses aparecem em planilhas do chamado setor de propina da Odebrecht, sob o codinome de Italiano, uma referência a Palocci, segundo a PF. No despacho desta segunda-feira, o delegado Felipe Passi disse que a Odebrecht tinha uma verdadeira conta corrente de propina com o PT. Em nota, a defesa do ex-ministro Antônio Palocci disse que as acusações são frágeis e que o indiciamento é uma peça de ficção. O PT reafirmou que todas as operações financeiras foram realizadas estritamente dentro dos parâmetros legais e posteriormente declaradas à Justiça Eleitoral. A Polícia Federal também afirmou ter desvendado outro apelido que aparece nas planilhas. O codinome Amigo, para quem constam repasses de 8 milhões de reais, seria uma referência ao ex-presidente Lula. É a primeira vez que Lula é mencionado na análise desses documentos. De acordo com os investigadores, a conclusão tem como base um relatório que identificou que Lula era conhecido como amigo de meu pai e amigo de EO quando era citado por Marcelo Odebrecht, e por amigo de seu pai e amigo de EO quando mencionado por interlocutores de Marcelo. A polícia afirma que EO é Emílio Odebrecht, pai de Marcelo. O delegado Felipe Passi disse que a investigação de Lula não é competência do grupo dele e que já repassou as provas para o delegado responsável. Em nota, o advogado do ex-presidente disse que a Lava Jato não apresentou qualquer prova e que Lula está sendo perseguido politicamente. Falou também que, como o delegado não é responsável por investigar Lula, ele não pode autorizar a conclusão de que o ex-presidente recebeu qualquer vantagem indevida. Além de Palocci, também foram indiciados nesta segunda-feira os ex-assessores de Palocci, Juscelino Dourado e Branislav Kontic, o marqueteiro João Santana, a mulher dele, Mônica Moura, e Marcelo Odebrecht. Tanto Marcelo Odebrecht quanto a construtora Odebrecht disseram que não vão se manifestar. As defesas de Mônica Moura e João Santana afirmaram que os fatos são os mesmos apurados em outras ações penais a que eles respondem. O advogado de Branislav Kontic disse que ele foi preso e indiciado por ser funcionário da empresa de Palocci. Nós não conseguimos contato com a defesa de Juscelino Dourado. TV News está de volta. O ex-ministro Antônio Palocci foi indiciado por corrupção passiva pela Polícia Federal nesta segunda-feira. Antônio Palocci foi indiciado após investigações da 35ª fase da Operação Lava Jato. Segundo os investigadores, o ex-ministro foi o gestor de pagamentos de propina realizados pela Odebrecht, que repassou 128 milhões ao Partido dos Trabalhadores em troca de vantagens junto ao governo federal. Parte desse valor foi destinado ao PT na forma de doações eleitorais. As suspeitas surgiram após a apreensão de uma planilha que identificava pagamentos ao PT e seus agentes, incluindo Palocci, que era mencionado no documento como italiano. Palocci foi ministro da Casa Civil no governo Dilma Rousseff e ministro da Fazenda no governo Lula. Ele está preso desde setembro deste ano na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. A posição de um dos principais interlocutores entre governo e empresariado colocou Palocci numa situação privilegiada. O fácil acesso à iniciativa privada, empreiteiros, etc., criou uma situação propícia para trazer verbas gigantescas para o PT e, segundo as acusações, para ele mesmo. A atividade de Palocci pode ser um grande maná para a Lava Jato. Boa noite a todos, mais um Momento Antagonista com Cláudio Dantas e a bomba do dia. Luiz Inácio Lula da Silva é o amigo das planilhas da Odebrecht. Quem acompanha o Antagonista já sabia, olhou o noticiário hoje e falou assim, isso aí é notícia velha, eu já sabia de tudo, já sabia que o Lula era o amigo nas planilhas, nos e-mails e etc. Bom,
É ótimo que a Polícia Federal tenha confirmado a informação que a gente publicou aqui no dia 30. Era uma informação da própria Polícia Federal, eu publiquei inclusive o relatório na íntegra, o relatório que era um relatório analítico dos e-mails e de mensagens trocadas pelo Marcelo Odebrecht com executivos da Odebrecht e vice-versa, e ele sempre se referindo ao amigo do Emílio Odebrecht, ao amigo do seu pai, o Marcelo dizendo o amigo do meu pai, e mais de 50 referências ao longo de dezenas de e-mails relacionados, justamente relacionando gestões no governo, gestões junto a contratos, a benefícios fiscais, a obras, a financiamentos pelo BNDES, enfim, sempre o nome do amigo, o codinome amigo relacionado a algum tipo de benefício para Odebrecht. E quem era o amigo? Lula. Já havíamos antecipado, hoje confirmado, e aí o resto da imprensa acordou, todo mundo hoje noticiando o amigo Lula como sendo o amigo, embora a gente já tivesse publicado inclusive a íntegra do relatório. É muito importante, hoje, o delegado Felipe Passi, que entregou esse relatório de indiciamento do Antônio Palocci, só para vocês entenderem, essa referência ao amigo está na investigação da Operação Omertá, aquela operação que prendeu Antônio Palocci, e hoje a Polícia Federal apresentou o relatório de indiciamento de Antônio Palocci. Qual o próximo passo? O Ministério Público Federal, nos próximos 5 dias, apresentar a denúncia, e essa denúncia obviamente será aceita pelo juiz Sérgio Moro, e Palocci vai virar réu nessa investigação. Vai ser aberta uma ação penal e ele vai virar réu, Antônio Palocci. O que acontece com Lula? Lula continua sendo investigado por outro delegado Márcio Anselmo, todos eles da Lava Jato, da Força Tarefa da Lava Jato, mas como o Márcio Anselmo está cuidando da investigação do Lula, essas apurações vão ser aprofundadas e, obviamente, informações são compartilhadas entre as investigações, e ele agora vai aprofundar essa investigação para saber o quê? E aí vamos lá. O relatório de iniciamento de hoje trouxe a seguinte informação. Nós já sabíamos que a Odebrecht, que o nome do Lula aparecia relacionado a uma propina de 23 milhões. Era a conta corrente do Lula, ele tinha um saldo, porque isso é um retrato de um filme, porque esses arquivos foram recuperados, ainda não é a íntegra do arquivo entregue pela Odebrecht na delação premiada. Por enquanto a investigação é em cima do que a Polícia Federal conseguiu sem a ajuda da Odebrecht. Então ela recuperou os arquivos, alguns arquivos no notebook de uma secretária da empreiteira, que foi quem denunciou esse esquema todo, o setor de propinas, o departamento de propinas da Odebrecht. Conseguiu também recuperar arquivos do BlackBerry do Marcelo Odebrecht, cruzou essas informações e conseguiu ter uma foto, ou algumas fotos, do filme da propina. Isso vai de 2011, especialmente 2012, a finalzinho de 2013. Então, nesse período, o saldo do Lula, o saldo do amigo lá, nessa conta corrente, estava lá, 23 milhões. E depois baixa para 15 milhões. Então, a Polícia Federal descobriu que há subplanilhas naquela planilha de Excel, e abriu essas subplanilhas e descobriu 2 repasses em tempos diferentes, um de 3 milhões e outro de 5 milhões de reais, ambos para o amigo. Ou seja, o Lula recebeu nesse período, através do Palocci, através de uma gestão feita pelo Palocci, 8 milhões. 8 milhões que agora a Polícia Federal, o delegado Márcio Anselmo, vai apurar, vai investigar, vai aprofundar essa investigação, essa apuração, para saber como esse dinheiro chegou no Lula, se foi depositado numa conta, alguma conta offshore, se foi pago por palestras, se foi pago através de contratos também com empreiteiras, de sobrinhos ou de empresas aí de familiares do Lula, para poder justamente fazer esse fechamento dessa investigação do Lula. Por isso que o Lula não aparece indiciado no relatório de hoje, que é o relatório da Operação Omertá. Junto com o Palocci foram indiciados, só para vocês saberem, quem não acompanha o noticiário, o João Santana e a esposa, a Mônica Moura, o próprio Marcelo Odebrecht e outros envolvidos, ali os assessores do Palocci, que eram os operadores da propina,
e etc. Então, muito importante esse indiciamento do Palocci. Palocci será denunciado e vai continuar preso, vai continuar na cadeia, atrás das grades, a menos que ele resolva aí tentar um acordo de colaboração premiada, o que também não será nada fácil. Como eu disse na semana passada, Palocci vai precisar avançar e muito nas informações, porque realmente a Lava Jato hoje, e com a conclusão iminente da colaboração da Odebrecht, terá muito material, farto material contra essa gente toda. Então o Palocci vai ter que se esforçar muito para conseguir um acordo de colaboração premiado. Notícia mais importante do dia, gente, é isso. Lula é o amigo é Lula, e agora cabe aí a Lava Jato aprofundar para saber quanto mais o Lula recebeu nessa brincadeira, até porque a gente está falando justamente da foto de um filme, mas o filme da corrupção do Lula é muito maior, tem início, meio e fim. Então caberá aí a Lava Jato descobrir quanto finalmente o Lula recebeu. Se ele tinha um saldo de 23 milhões em apenas 2 anos, vocês imaginam quanto mais ele não recebeu aí da Odebrecht nesse tempo todo, e isso só da Odebrecht. É isso, viralizem aí o vídeo nas redes, dá um joinha lá no canal, e a gente volta amanhã com mais um Momento Antagonista, com Cláudio Dantas. Uma boa noite. Bom dia, Bom dia, Diogo, tudo bem? Vitória, né? Eu não conseguia nem dormir ontem, né? Ficava pulando. Planilha amigo, conta corrente da propina amigo. A gente ficou um mês batendo nessa história. Você, desde que deu o primeiro relatório que identificava o Lula como amigo, eu, 3 dias depois, quando me passaram a informação de que havia uma conta corrente da propina em nome do amigo, que nós já sabíamos era o Lula, pac, todo dia repetindo a mesma coisa, martelando a cabeça do nosso leitor, que já estava desconfiado. Esses caras estão comendo uma barriga danada. Não, é engraçado que aí hoje até uma fonte amiga minha aqui que tem contato com outros jornalistas lá em Curitiba falou assim: o pessoal está dizendo aqui que não tinha visto. Lógico. Eu falei, então tá, né? Tudo bem. Então, se não, eu achei que fosse uma decisão, né? Eu não vou repercutir, ok, não vou entrar nesse assunto. Agora é pior ainda. Seria pior ainda se fosse verdade. Como é mentira também. Bom, tá aí, né? Agora o cerco apertou muito, né? Porque é isso, tá ali a grana indo para o Lula, uma conta corrente, o dinheiro saindo, né? O saldo baixando, o extrato bancário é o extrato bancário purinho. Né? É um extrato bancário, foi o que nós falamos desde o começo, tentando explicar do que se tratava. Você lembra, né? A gente fala, o percentual de propina ia lá, ficava depositado, e de lá era sacado, e o pessoal da contabilidade da propina ia descontando cada vez que um pagamento era feito, ia descontando, registrando os pagamentos efetuados. Nesse caso, 8 paus dos 23 que ele tinha de saldo foram para lá, foram para o Lula. A gente não há discussão aí. Identificando o Lula como amigo, e isso nós já sabemos, há 300 evidências, desde o primeiro momento, quando você publicou todos os e-mails. Os jornais continuam comendo barriga, porque eles citaram finalmente o relatório, mas eles não pegaram tudo que a gente escreveu depois. Quer dizer, todos os encontros do Emílio Odebrecht com o Lula estão lá marcados na data exata, quer dizer, no dia 8 de novembro, o Emílio vai se encontrar com um amigo. De fato, o Emílio se encontrou com o Lula em 3, 4 oportunidades. Então, não há nenhuma dúvida sobre isso. E o grave é que esses registros dos e-mails que mostram esses encontros ou esses contatos estão sempre associados a algum tipo de gestão que o Lula estava fazendo para a Odebrecht, né, em benefício da Odebrecht. Então, ali aí você associa
o repasse dessa propina a outro crime, né? A outro tipo de crime cometido pelo Lula ali como um tráfico de influência, ou para edição de uma medida provisória, ou para liberação de um empréstimo do BNDES. Então é isso, o Lula ali funcionava de despachante da Odebrecht. Despachante, e houve Cláudio, é importante notar, ontem a gente publicou que essa conta corrente da propina para o Lula foi criada pelo Marcelo Odebrecht. Sim. Até então, nós pensávamos que tivesse sido criada pelo Emílio, ou por ordem do Emílio, pelo Alexandrino Alencar. Não, pelo Marcelo Odebrecht. Isso significa que o Marcelo Odebrecht assumiu a presidência no fim do reinado do Lula. Então, essa conta da propina é mais ligada ao período sucessivo ao segundo mandato do Lula, quer dizer, este período em que ele virou de fato lobista da Odebrecht, empregado, funcionário, lambe-rabo da Odebrecht, esse é o pacote da propina amigo. De fato, esses 8 milhões saíram entre 2012 e 2013. O cara já era empregado da Odebrecht. E essa conta corrente, esse bônus que ele recebia, se refere a esse período aí. Eu questionei. Ele fez algumas coisas e depois da presidência ele fez outras. Ele fez outras. Eu ontem questionei umas fontes em relação aos 50 milhões que está lá para o pós-Itália. Primeiro é o seguinte, pós-Itália, 100% de chance, de certeza, de que é o Guido Mantega? Sim, 100%. 100%. 100%. Agora, por que o Guido Mantega aparece com um saldo maior do que o Palocci, por exemplo, naquela planilha de 2013? E aí o que me foi explicado, o Guido Mantega, justamente nesse período, que aí é o mandato de Dilma Rousseff, ele passa a ter muito mais importância, ele vai ganhando importância dentro desse esquema. Então, ali já era uma coisa assim, já era o dinheiro alocado para o Guido Mantega para ele começar a utilizar. Era como se fosse assim, olha, o saldo do Palocci está acabando, o Palocci está perdendo poder, e agora quem vai assumir esse papel é o Guido. O Guido é que vai assumir esse papel porque ele está muito forte dentro do governo da Dilma, ele está mandando para cacete, então ele que vai começar a operar para a gente lá. E, Cláudio, é o Guido que tinha que arrecadar para a campanha de 2014, né? Exatamente. A gente estava na véspera de 2013, quando a popularidade da Dilma despencou. Por causa das manifestações, etc. Eles gastaram milhões para comprar essa eleição, e esses milhões foram gastos, dezenas, centenas de milhões de reais, que foram gastos entre 2013 e 2014. Então, o Guido estava arrecadando para recuperar com propaganda, a publicidade, com propaganda, comprando blog, comprando tudo mais que a gente sabe que eles compraram, comprando aliados que garantiam voto locais, para os votos locais para Dilma, todo esse esquemão aí que foi armado de 2013 até 2014. E é o Guido Mantega que faz isso. E ele também tem todo o papel na manipulação, né, da contabilidade, né, então, do governo, e acontece também nesse momento vários programas, várias medidas provisórias e outros tipos de decreto, enfim, leis, tal, que modificam, que garantem benefícios para esses grandes grupos econômicos, justamente para tentar fazer a roda girar, né? Já que a economia estava despencando, eles tinham que fazer essa maquiagem para chegar em 2014 muito bem, então fazem todo uma manipulação disso, vão abrindo as porteiras para esses benefícios e eles vão sambando. É engraçado o seguinte, a MP 470, que garantiu o uso de prejuízo fiscal, que é uma novidade, eu tenho amigos nesse setor que me falaram assim, Cláudio, lá atrás, me falaram assim, olha, está chamando muita atenção aqui do setor o uso de prejuízo fiscal para dentro desse refis aí.
do governo. Então, isso está claro que está direcionado para algum grupo ou para alguns grupos econômicos aí ligados ao governo. Não se sabia quais, agora se sabe. E vem no bojo dessa MP 470, na sequência dela, a MP 471 também, e que está sendo investigada dentro lá das Zelotes, naquela história que envolve o filho do Lula também. Então, é isso, quer dizer, esse cenário todo, essa putaria toda. É engraçado, né? MP 470 vem depois da Ação Penal 470, do Mensalão. 470 é um bom número. É um bom número. É um número... Os petistas têm que fugir desse número aí. Não é para jogar. A gente joga na loto. 470, vai para o bicho amanhã. Olha, você disse que as suas fontes confirmaram que o Guido Mantega é 100% pós-Itália. As minhas fontes confirmam 100% que Guido Mantega é pós-Itália, 100% que italiano é o Palotti, 100% que amigo é Lula. É isso aí. Não são fontes, não são fontes. As minhas, pelo menos, eu não vou perguntar quais são as suas. As minhas têm acesso também às delações que estão sendo feitas agora na Lava Jato. E esses nomes e esses codinomes foram citados expressamente pelos delatores do Odebrecht. Exatamente. E é esse o contexto, né? O Guido, aqueles 50 milhões, depois... É engraçado porque assim, a gente vai ter agora, com a finalização da delação do Odebrecht e a entrega de todas as planilhas e todo esse negócio, a gente vai conseguir saber, inclusive, quanto que o Lula ganhou no total, né? Porque o saldo que você tinha antes era maior também do que 23, né? Lógico. Se fazia aí o acerto de contas. O Palocci também, quanto mais ele recebeu, né? Só no que eles apuraram com as poucas planilhas que eles dispõem, o Palocci recebeu 128 milhões. Mas o negócio cresce todo dia. Ontem você publicou, por exemplo, que a DAG, a empreiteira laranja, que foi usada pela Odebrecht para comprar o terreno do Instituto Lula, que acabou não se transformando no Instituto Lula, mas os 12 milhões foram gastos, repassou dinheiro, por exemplo, para o primo do Bunlai, além de ter repassado para o Roberto Teixeira, mas para o Costa, não sei o que lá, Costa Marques, que é proprietário do apartamento em que mora o Lula. Ele juntou, vamos lembrar para os leitores que ele comprou a cobertura do lado, né? Lá de São Bernardo do Campo, que é o apartamento oficial dele. Ele comprou a cobertura do lado. Ele fez de o primo do Bunlai. Fez de muitos anos que colocou seguranças lá, mas a gente sabe que é o apartamento dele. Ele usa o apartamento, ele transita ele fica no apartamento, é o apartamento dele. Tem uma porta mas entre está em nome do primo do Bunlai, que recebeu grana da Odebrecht via Laranja DAG. As coisas, quando a gente começa a somar, são... E a DAG, Diogo, usou a mesma corretora de câmbio usada pela Odebrecht para fazer transações lá fora e trazer dinheiro, mandar dinheiro para contas no Panamá. E aí é outro trabalho que a Lava Jato também tem de descobrir os proprietários dessas contas. E imagino que a Odebrecht também entregue tudo isso na delação. Vai entregar, inclusive porque a gente sabe que os papéis da Suíça estão chegando, os papéis até do Panamá estão chegando. É impossível deter a essa altura, deter essa avalanche de informações, e como está tudo nas mãos de Curitiba, da PF de Curitiba, dos procuradores de Curitiba e do Sérgio Moro, a gente tem certeza de que não vem marmelada. Esse é o grande diferencial, e foi desde o comecinho, desde que a gente começou esse bendito site, a gente falava, o que muda tudo, o que muda a equação, é que isso tudo está na mão dessa garotada lá de Curitiba. E eles vão até o fim. A gente está vendo esse negócio do apartamento. Hoje a gente publicou a notícia. O apartamento do Lulinha, aquele apartamento, 6 milhões de reais, famosíssimo. A gente escreveu 400 matérias sobre isso. Agora, se descobre o cacete, a PF descobriu que o dinheiro, de onde é que saiu? Não saiu do bolso do Jonas. Como tantas outras coisas, o dinheiro
chove, né? Chove, cara, vem, de repente... O dinheiro se materializa. Eu descobri que o Jonas ganhou de presente esse apartamento. A gente sempre falou, Lulinha ganhou um apartamento de presente do Jonas. Agora a gente falou, Lulinha ganhou um apartamento de presente, mas era um presente, ele reciclou o presente. Ele reciclou. Aquele presente... Como presente de casamento, o cara reciclou. Não gostou do presente. Repassou um apartamento de 6 milhões. Reformado pela Lilian Arbex, que é a mulher do Fernando Bittar. Turma toda ali. Olha, é uma família muito unida. Eu realmente, olhando assim, o comportamento deles, é um exemplo, né? Porque um ajudando o outro. O cara pega 200 mil, compra o Lulinha, eu acho que não ajuda ninguém. O Lulinha está aí. O Lulinha... Ele não ajuda ninguém, não. Ele está nessa ponta aqui. Ele só recebe os presentes. Exatamente. Aí, olha aí, sacanagem. Olha, porra, vocês têm que pensar. O pessoal que está doando não está adiantando nada. Ele não retribui. Não ajuda ninguém. Fica com tudo. Ele fica com 100% dos dividendos da G4. Em outro ano, só 96%. Ali ele foi generoso. A gente tem que admitir que quando ele pegou só 96% dos dividendos da empresa, ele deu 4% para alguma coisa. Ele usou esse dinheiro. 100% no outro, tudo bem. Era dele. Mas tudo fica com ele, né? Olha, na esfera da família. Eu vou lembrar que essas empresas do eu tenho uma fonte, uma vez foi na GameCorp e me contou o seguinte, foi quando a gente entrou na GameCorp e aí tinha as baias, né, de computadores, as baias do pessoal que trabalha, não tinha ninguém trabalhando e só tinha cabo de computador, não tinha nem os computadores, estava pior do que a Projeto. Não tinha nem gabinete, nem monitor. Não era nada, era só ali cabo. Eles nem precisam arrancar. Só os cabos de telefone, de computador e nada, não tinha nada dentro da empresa. E a G4, que é a empresa que faz site, faz não sei o quê, tudo, inclusive fez o site, diz que fez o site do Instituto Lula e etc. Aquele site que nos cita, porque nós estamos sendo processados por essa cambada aí, foi feito por eles. Só que é o seguinte, a gente publicou isso, mas é bom lembrar, eu localizei as pessoas que foram subcontratadas para fazer o negócio. Então, na verdade, é o seguinte, eles não fizeram nada. Os profissionais, aí eles recebem lá 1,5 milhão, 2 milhões da Editora Gol, diz que eles fizeram um site, né, para a Editora Gol. Não tem porra de site nenhum. Os caras vão lá, contrata por 20 mil um web designer lá para fazer o site e embolsa os 2,5 milhões. Está fazendo obra aí também? Minha cara. Eu devia estar... Você acha que é essa cara de quem festejou a noite inteira por causa da planilha amigo, né? Não. É que eu não durmo. Tá ampliando aí na hora do almoço, não durmo. Bom... Olha, cuidado com as faturas aí. Eu pago tudo, olha, tudo certinho, nota fiscal, tudo sai da minha conta corrente, todos os impostos pagos. Eu não tenho problema nessa área. Foi um dia fantástico, acho que foi um dos melhores dias do nosso site, porque mais coisas vieram à tona e o principal veio à tona, e acho que de agora em diante, agora que toda a imprensa percebeu que existe um amigo... Faltou o Mário fazendo aquela cara, nossa, né? Tipo, o Lula é o amigo, né? As pessoas se assustando. O Lula é o amigo, então descobriram que o Lula é amigo ontem. Né? Não, o Mário está aí com você hoje, está trabalhando, deixa ele trabalhar. Tá bom, vamos lá. Abração, Cláudio. À espera da denúncia agora do Palocci, né? Essa denúncia semana aí logo, né? Abração. Abraço, tchau. Tchau.